Olá pessoal, mais uma vez na sequência de 3 vídeos nessa tarde que eu gravei. Quero gravar o último agora, falando sobre um assunto muito contundente. E às vezes eu me deparo com certos ateus, e aí você deve ter se deparado com algum ateu engraçadinho, porque na minha opinião, pessoal, não existe ateu, existe revoltado, existe uma pessoa revoltada, tá? Porque é impossível, a própria palavra diz que quem conheceu Jesus, mesmo que por falar, consegue duvidar e esquecer dele. As pessoas, o homem, ele tenta negar a Cristo, né? Negar as coisas de Deus por uma questão de conveniência, por uma questão de revolta. Eu não sei porquê. Eu não sei porque as pessoas se revoltam com as coisas de Deus, talvez porque não atende as suas carnalidades. E por isso está aí a palavra ateu. Para mim não existe ateu, porque na hora que eles começam a ver o atrito deles, eles começam a falar dele. Sabe por que eu não acredito, pessoal, em que as pessoas... Porque as pessoas que se dizem ateu têm o nome de Deus constantemente na boca. Constantemente. Pessoas que falam declaradamente que não acreditam em Deus. Ah, meu Deus, não sei o que, meu Deus. Deus está sempre na boca deles. Então o que acontece? É uma hipocrisia. Mas tem alguns mais atrevidos, que eu já me deparei com alguns, inclusive aqui no canal aqui, falando, isso é bom para você também, quando vai fazer algum estudo bíblico na escola dominical. Às vezes um crente também tem essa pergunta, uma pessoa que crê em Deus fala, mas se Deus, a gente fala que Deus é amor, que Deus é justiça, por que Deus mandou matar? Onde? Né? Por que Deus mandou matar? Por que Deus mandou Josué matar? Isso é uma pergunta que tanto os ateus como as pessoas curiosas e que às vezes tem um pouco de contradição em relação à palavra de Deus, fazem esse tipo de pergunta e muitas das vezes a gente não sabe responder. Então, o vídeo de hoje, rapidamente eu vou tentar ser o mais curto possível. Por que Deus mandou matar? Será que Deus mandou matar realmente? Vamos lá. Então, esse texto está lá em Ezequiel, deixa eu ver aqui. Ezequiel capítulo 6, versículo 21. E subsequente também, Josué capítulo 11, verso 15, vai falar sobre a invasão de Josué ali na terra de Canaã, em que Deus, supostamente em nome de Deus, acontece todas aquelas atrocidades que Josué fez com aquele povo. Acontece o seguinte, meus amados, quando a pessoa faz uma pergunta dessa, diz se o seu Deus é amor, por que ele mandou matar aquele povo? Então eles têm uma ideia uma ideia de Deus como a invasão do Brasil, como aconteceu no Brasil aqui. Pedro Alves Cabral chegou aqui com a sua turma aqui, saiu saqueando, matando os índios, roubando nossos ouros, fazendo aquela situação toda. Deus não fez isso. Primeira coisa, aquilo que aconteceu na terra de Canaã com os cananitas, tá? Com os amalequitas, foram o juízo de Deus sobre eles. O juízo de Deus. E antes que você tenha essa ideia, essa má ideia de Deus, você tem que ler lá em Deuteronômio, né? Já que você vai questionar a Bíblia, você tem que estudá-la. Então você vai lá em Deuteronômio, deixa eu me ver aqui, capítulo 11, versículo 20, né? Diz assim, diz que, Deuteronômio capítulo 20, capítulo 20, versículo 11, 18, Deus fala assim, olha, quando você chegar num lugar para guerrear, primeiro você pergunte a eles se eles querem paz. Se eles não quiserem paz, então assim vocês a tomará a terra para vocês. Então Deus tem uma ordem de paz. Primeiro Deus tem uma ordem de paz. Tá? Não foi diferente como aconteceu com Josué. Tá? Então foi a questão, Deus não mandou, Deus permitiu. Pela consequência dos pecados gravíssimos que os cananitas rompiam, faziam, né? Então Deus permitiu aquela destruição deles com respeito a Josué.
Segundo ponto, pessoal. Segundo ponto, estou indo rápido aqui que a hora está passando rápido. Segundo ponto. Aquelas terras de Canaã não eram excepcionalmente dos cananitas, dos amalequitas. Eles não eram. Aquela terra pertencia a Abraão. Se você for estudar a questão lá, você vai ver que Abraão sai da terra de Ur dos Caldeus ali, e Deus faz uma promessa para ele, que ele voltaria na 4ª geração dele. Se você ler lá em Gênesis, deixa eu dar uma olhadinha aqui para você aqui. Isso, está aqui em Gênesis capítulo 15, versículo 15, dá uma olhadinha lá. Deus fez a promessa para Abraão que ele voltaria, a geração dele voltaria para a terra dele na 4ª geração. Então Deus deu praticamente 400 anos para que os cananitas se arrependessem dos seus pecados. Deus falou: eu vou trazer eles de volta, vocês de volta, até que o pecado dele não ultrapasse os limites. E foi justamente o que aconteceu. Então, durante 400 anos, no decorrer desse tempo todo que passou toda a história de Abraão, de Josué, indo ali para o Egito e tal, aquela coisa toda, esse povo se mostrou totalmente rebelde, eles faziam atrocidades. Tá? Então, terceiro ponto, a terra pertencia a Abraão. Abraão foi o pai, né? Foi o pai das nações, e ele foi um cara trabalhador, ele comprou muitas terras. Então aquelas terras, de fato, pertenciam à descendência de Abraão. Tá? E, consequentemente, Deus permitiu, né? Ele não mandou, ele permitiu. É como se é como você estivesse do lado de alguém e alguém teimosamente fala assim: eu vou fazer determinada coisa, e você fala: não faça isso, calma, e aquela pessoa insiste, então você fala: então faz o que você quiser. Foi mais ou menos assim. Então, pela insistência do pecado dos cananitas, Deus devolveu, ou seja, mandou Josué tomar a terra de volta. Então ali houve aquela matança toda, aquela destruição toda, mas também era um costume, né? A guerra naquela época também era uma coisa costume, mas em Deuteronômio capítulo 11, do versículo 20, Deus manda, certamente Josué chegou lá e declarou paz. Não quer paz, então... Né? Então Deus não mandou ninguém matar. A intenção de Deus não foi matar ninguém ou ferir ninguém. A intenção de Deus foi que eles se arrependessem, mas não houve esse arrependimento. Então o juízo de Deus chegou para eles. Deus não chegou ali tirando a terra que não eram deles. A terra era da descendência de Abraão. A terra pertencia primeiro a Deus, que lá em Zacarias diz que a terra é minha. A terra é minha. E Deus devolveu a terra a Abraão por uma promessa. Então é assim que funciona. Deus não mandou. Então a gente tem que ler o texto, a Bíblia, com o contexto. É muito longa essa história, esse estudo, mas basicamente foi isso. Deus não mandou, permitiu diferentemente. E aquele povo, eles estavam passando dos seus limites. E se esse povo prevalecesse, Deus deixasse eles com o seu pecado prevalecesse, com certeza nós não estaríamos aqui. Pense nisso. Que Deus abençoe. Amém.